Deus Pai Todo-Poderoso, é com muita alegria que nos encontramos aqui para mais esta noite de conselheiro. Noite dedicada ao nosso mentor, que com tanto carinho nos conduz nos trabalhos desta casa, mesmo nesse tempo de pandemia, através dos meios virtuais, através das preces, através das correntes que fazemos. Nosso mentor está aí agindo, conduzindo, acompanhando. E por isso a nossa gratidão. Nos colocamos mais uma vez em suas mãos, ó Pai, para que nos conduza, para que nos oriente no discernimento diário, para que nos dê força para podermos passar as provações, as quais são destinadas a nós. Confiamos cada filho teu, que cada um possa receber a força necessária, o alimento espiritual necessário para ser conduzido nessa caminhada constante. Abrimos essa noite pedindo muita luz ao nosso irmão convidado, que irá expor para nós a importância do estudo do Evangelho. Assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar os nossos trabalhos, dando todos juntos o nosso graças a Deus. Com saudações, queridos irmãos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Eu sou João Marcos, estou fazendo parte do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, a SEC, em Vila Velha, no Espírito Santo. Com muita gratidão à oportunidade de trabalho no Evangelho e na doutrina dos Espíritos, que eu estou aqui hoje para trazer para a gente a seguinte provocação, a seguinte reflexão. Você já parou para pensar por que estudar o Evangelho é importante? Parece ser uma pergunta até trivial, com uma resposta meio que óbvia. Mas hoje eu queria levar a gente a uma reflexão que pudesse ir um pouquinho além do óbvio e do trivial, para que a gente pudesse responder para o íntimo dos nossos corações, de forma legítima, de forma sincera. Hoje, por que hoje estudar o Evangelho para mim é importante? Muitos confrades vão responder um jargão dentro da doutrina dos Espíritos, dizendo para a gente que estudar o Evangelho é importante porque Jesus é o melhor guia e modelo. E sendo o Evangelho o seu pensamento transcrito pelos seus apóstolos, nada mais justo do que estudar o Evangelho para entender o pensamento de Jesus e poder ser e usar Jesus cada vez melhor como o nosso guia e modelo. É uma resposta que a gente ouve muito entre os confrades da doutrina. Uma outra resposta também muito comum é a seguinte: a gente tem que estudar o Evangelho porque a partir do estudo do Evangelho a gente vai conhecer aquela verdade e vai nos libertar. Pois bem, vamos partir dessa frase então. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe quem disse essa frase? Acredito que não seja novidade para quase ninguém. Essa frase foi proferida pelo nosso mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo nessa seara evolutiva do espírito mortal pela nosso orbe terrestre maravilhoso. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabe em que evangelho Jesus disse isso? Onde está escrito isso? Que Jesus teria dito isso em qual evangelho? Você sabe? Começou a ficar um pouco mais difícil, né? Então, foi dito no Evangelho de João, está lá no capítulo 8, versículos 31 e 32, intitulado Jesus e Abraão, segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Você sabe em que contexto Jesus disse essas palavras, segundo a narrativa de João? Ficou um pouco mais difícil, né? Mas eu vou contar para vocês.
tinham acabado de levar a mulher adúltera na presença de Jesus. Essa história é muito conhecida. Levaram uma mulher que foi apanhada em adultério. Jesus estava no templo ensinando como era comum, um hábito comum para Jesus. Jogaram a mulher lá na frente dele e disseram para ele: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada por isso. E você? O que você fala a respeito disso? O Evangelho de João diz que Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. E aí eles insistem: você, o que fala disso, se pronuncia? E aí ele se levanta, olha bem para aqueles judeus, fala assim: então aquele que foi livre de pecado pode atirar a primeira pedra nessa mulher. E aquilo causou um impacto tamanho nos judeus que estavam ali, que eles refletiram sobre quem realmente era livre de pecado, a ponto de que o Evangelho de João nos diz que eles foram saindo um a um, do mais velho para o mais moço, ficando só Jesus e a mulher adúltera. E aí Jesus olhou para a mulher e falou assim: onde estão aqueles que te condenavam? E ela fala: não sei, Senhor. Eles saíram. E Jesus responde: então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. E voltando para o templo, Jesus profere a seguinte frase para os judeus que estavam prestando atenção nele: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Então essa opinião começou a dividir os judeus, que começaram a dizer a alguns: mas você dá testemunho de você mesmo. E a gente sabe que pela lei de Moisés e de Abraão, quem dá testemunho de si mente. Quem mais dá testemunho de você? E aí Jesus começa muito que carinhosamente a tentar explicar para eles que quem dá testemunho dele é o próprio Pai que está no céu. Chama os judeus a refletirem sobre as palavras que Jesus proferia, sobre os ensinamentos que ele dava, se eram mentiras, se eram verdade. Chama os judeus a pensarem: algum de vocês já me viu em pecado para poder dizer que eu minto? E começa a falar sobre os seus feitos e querer explicar para eles que o maior testemunho de Jesus era o próprio Pai, que tinha o enviado para que ele nos conduzisse de volta ao Pai Celestial. E a treta foi tamanha, foi crescendo, a ponto de dividir opiniões. Então, em dado momento, no meio de uma discussão entre Jesus, quem seria Jesus, e a relação de Jesus com a figura de Abraão, Jesus profere a seguinte frase. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei se você percebeu, mas percebe que tem uma condição? Para você conhecer essa verdade que a gente tanto almeja e para que essa verdade nos liberte, é necessário antes a gente permanecer na palavra de Jesus para sermos verdadeiramente discípulos dele. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo, gente? Eu estou querendo dizer que conhecimento parcial não adianta. Conhecer parcialmente o Evangelho não adianta. Conhecer parcialmente a vida e o exemplo e o pensamento de Jesus, segundo os apóstolos evangelistas que narraram essa vivência dele, não adianta. Conhecer a lei de Deus parcialmente não adianta. E por que não adianta? Bom, primeiramente porque, segundo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde Kardec escreve para a gente, o Evangelho é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ele é o levantamento de uma ponta de um véu que nos oculta a vida futura. Então o Evangelho talvez seja o código mais importante que nós temos escrito no planeta Terra. Um código que nos ensina realmente de onde nós viemos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. É o Evangelho que nos ensina a cartilha do espírito mortal na sua jornada quase infinita de evolução rumo ou de volta ao seio do Pai maior, nosso Pai, nosso Deus. Então ele é um roteiro infalível. A fé só pode ser, a fé inabalável é aquela que só pode ser aquela que consegue encarar a razão em qualquer época da humanidade, já dizia Kardec também. Também porque a gente tem que ter um conhecimento que seja pleno e não um conhecimento parcial do Evangelho, porque a fé necessita de uma base. E essa base é uma inteligência perfeita daquilo que a gente quer ou deve crer. Para você conseguir ter uma fé realmente que possa encarar a razão em qualquer época, é preciso que você tenha uma inteligência perfeita daquilo que você crê. E para você conseguir ter essa inteligência perfeita daquilo que você crê, não basta nem só crer, nem só ver.
É preciso, sobretudo, compreender. Kardec nos diz, lá no capítulo 19, no item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que a gente consiga compreender melhor a nossa crença, para que a nossa fé se aquilate, como diz Emmanuel lá no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre. Para que nós possamos compreender a nossa fé e a nossa crença, nós devemos sim estudar sempre, para que a gente possa então escolher o melhor pensamento, os melhores argumentos, o melhor conhecimento, para que as nossas ideias e os nossos exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Para que nós permaneçamos na palavra de Jesus, a gente tem aquela ideia de que é necessário fazer a caridade, e é óbvio que é necessário fazer. Mas qual de nós pode dizer que sabe realmente fazer a verdadeira caridade? A gente tem que fazer a caridade, sim, porque fora da caridade não há salvação. Mas a gente primeiro precisa entender por que ela deve ser feita e, principalmente, como é a melhor forma de ser feita. E para isso a gente tem que estudar, e estudar muito. Emmanuel nos diz que são duas as asas que vão nos levar até o seio do Pai. Uma asa é a caridade e a outra asa é a sabedoria. O Espírito da Verdade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então é necessário que a gente estude sempre e melhore a nossa qualidade de pensamento. É preciso que nós pensemos mais e melhor, conhecemos mais e melhor o Evangelho, para que todas as nossas atitudes possam refletir os exemplos dos nossos irmãos espirituais que estão há mais tempo jornadeando na seara do bem, os nossos benfeitores espirituais. E também para estreitar esses laços de cooperação. Porque se nós hoje estamos aqui falando para vocês, nós somos só uma caixa de ressonância. Tudo que eu falo para vocês está me sendo intuído. E para que seja intuído de uma forma que toque cada vez mais e melhor o coração de todos nós, inclusive do meu, sou o primeiro a ouvir aquilo que eu falo, é necessário que eu estude muito e estude sempre, para que eu possa, através do meu conhecimento aplicado no meu dia a dia, melhorar as minhas ações e fazer com que o meu entendimento dessa dinâmica que nós chamamos de vida reencarnada do espírito imortal, nesse planeta de provas e expiações, para que essa dinâmica me seja mais clara e eu entenda cada vez mais e melhor a lei de Deus que já está na minha consciência. Eu só preciso examiná-la com bom intento e aplicá-la dentro da minha ideia hoje, minha ideia atual de caridade, para que eu possa exercer a lei de Deus cada vez mais e melhor. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, lá na questão 219 do livro Consolador, perguntam para Emmanuel o seguinte: qual é o roteiro mais importante, ou o melhor roteiro iluminativo para nós espíritos reencarnados no planeta Terra? E Emmanuel fala: no planeta Terra você não tem nenhum roteiro iluminativo que supere o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa mesma resposta ele diz o seguinte: o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Eu não sei se você percebeu. Segundo Emmanuel, a maior finalidade do Espiritismo existir é restaurar a verdade evangélica, não é qualquer verdade. A verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. E Emmanuel prossegue essa resposta dizendo o seguinte: a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Isso equivale a dizer que o Espiritismo foi criado, foi idealizado pela espiritualidade maior, foi trazida até nós e codificada pelo nosso codificador Allan Kardec com o definitivo motivo de edificar a consciência profunda do Evangelho nesses corações desesperados e descrentes do mundo, ao começar pelo nosso. Então, a obra definitiva do Espiritismo em nós é que nós edifiquemos uma consciência profunda no Evangelho. E isso só é possível estudando e praticando, entendendo o que se pratica e estudando esse entendimento sobre a sua prática. Mas,
Emmanuel também nos diz que só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Ou seja, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar e engrandecer e redimir o espírito. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus. Só você se esforçando para compreender, para praticar, para entender a prática, onde você acertou, onde você errou e como praticar cada vez mais e cada vez melhor. Só esse esforço seu, individual, pode iluminar o seu espírito, pode aquilatar, engrandecer a sua percepção da lei divina e te redimir, fazer você se arrepender dos seus pecados, expiar de uma forma melhor para te ensinar, para que suas expiações não virem só um sofrimento vão, mas sim um aprendizado ao espírito imortal. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode fazer isso. E Emmanuel completa: porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Depois de feito tudo isso, e você edificar sua vida no exemplo do Mestre, você vai alcançar a verdade que vos fará livre. Ou, se você preferir, em outras palavras, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu espero que nessa altura da nossa exposição, dessa nossa provocação de hoje, você já tenha refletido sobre o quanto que o Evangelho pode ser muito mais importante para a sua vida do que você imaginava. Assim como aconteceu comigo, quando eu pesquisei para a gente poder fazer essa provocação de hoje. Eu percebi o quanto que o Evangelho é muito mais essencial, muito mais indispensável, muito mais primordial, muito mais importante na minha vida do que eu podia fazer ideia. E assim eu espero que você tenha entendido que não é nada trivial e nem óbvio responder à pergunta que eu trouxe hoje. Por que estudar o Evangelho? E eu espero que você, tal qual eu estou nesse momento, esteja se perguntando, então tá bom, mas eu topo estudar, mas como que nós vamos estudar então, João? Tudo bem, eu vou te trazer algumas opções e alguns apontamentos que a gente conseguiu fazer nessa pesquisa para a nossa provocação de hoje. Existem vários métodos de estudar o Evangelho hoje, mas no movimento espírita existem 3 que se destacam. O primeiro é o Evangelho Redivivo, que é da própria Federação Espírita Brasileira, um projeto relativamente recente, mas que tenta fazer um estudo minucioso das obras evangélicas pautadas na doutrina dos Espíritos, baseada na interpretação da doutrina dos Espíritos, né? Interpretada, aliás, pela doutrina dos Espíritos. Estudo esse, Evangelho Redivivo, que não é nenhuma novidade. Antes dele, há mais de 40 anos atrás, o grupo de estudos do Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, pela liderança do nosso queridíssimo professor Honório Onofre de Abreu, criava o que a gente chamou carinhosamente de miudinho, que era um estudo minucioso do Evangelho. Se preciso até estudado palavra por palavra. Isso gerou o que hoje a gente chama de EMEG, estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que é disponibilizado pela União Espírita Mineira. Muito bom também estudar pelo EMEG. Mas o que eu vou trazer para vocês hoje é algo que eu tenho vivenciado e, para mim, é um verdadeiro fenômeno, se vocês me dão licença de me expressar dessa forma. É o NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Aí eu te pergunto, você já ouviu falar no NEP Brasil? Se não ouviu, eu convido vocês a dar uma chegadinha. Para agora a apresentação e dar uma chegada lá no site do NEP Brasil. É só você pesquisar no Google NEP Brasil e você vai ser redirecionado direto lá para o nosso site. Dá uma olhadinha lá como é que é e para você já se familiarizar com o que eu vou trazer para vocês hoje. Quando eu, junto com outros confrades espíritas, fundamos o Caminho NEP, Caminho da Luz, em Ipatinga, em Minas Gerais, em 2018, no Brasil tinham 14 NEPs. Em 2021, agora, a gente fundou o NEP Bartolomeu, junto com alguns confrades aqui do Espírito Santo, tem pouco tempo. Em 2021, a gente já conta até ontem, a última vez que eu contei, com 96 NEPs. Concordem comigo que é uma espécie de fenômeno. Isso dá quase 3 NEPs por mês nascendo, todo mês de 2018 a 2021. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas o que faz esse tal de NEP ser essa espécie de fenômeno, ser tão benquisto a ponto das pessoas estarem replicando esse modelo com tanta avidez, vamos dizer assim? Eu explico para você, mas antes eu quero falar o seguinte,
Aí no Rio de Janeiro, da onde vocês são, já tem 6 NEPs. O NEP Emmanuel, que é de Nova Iguaçu, o NEP da União Espírita Macaense, que é em Macaé, o NEP União, que é da União Espírita Macaense, em Macaé, o NEP do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, no próprio Rio de Janeiro, o NEP Centro Espírita Irmã Cárita, em Barra do Piraí, o NEP Oswaldo Cruz, em Petrópolis, e o NEP do Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Barçanufo, que também é no Rio de Janeiro. Mas voltando ao assunto de por que esse fenômeno, se vocês vão me dar licença de eu chamar assim, porque no meu coração me impactou muito o método de estudo do NEP, a ponto de eu me dar o direito de chamar de uma espécie de fenômeno. Por que esse fenômeno NEP? O NEP tem alguns princípios norteadores que fazem dele um sistema de estudo que praticamente juntou tudo que a gente já havia tentado antes e pegou tudo que tinha dado certo e se eximiu daquilo que tinha dado errado e montou um corpo de estudo com tudo que tinha dado certo. A impressão, a sensação que dá é essa. Eu vou trazer para vocês terem ideia do que eu estou falando, só alguns dos princípios norteadores do modelo de estudo do NEP. Por exemplo, é um estudo minucioso. Se for preciso, a gente estuda até palavra por palavra, como era o caso do Miudinho, do professor Honório Onofre de Abreu. É um estudo que ele é à luz da doutrina espírita, ele é fundamentado na doutrina dos espíritos. Mas, apesar disso, a gente tem um diálogo interreligioso. A gente usa, sim, fontes de outras denominações religiosas, se forem cabíveis e se vierem somar a nossa interpretação do estudo, a gente usa. E a gente quer dialogar com outras religiões. No NEP, por exemplo, no NEP Bartolomeu, nós temos confrades que são da disseminação católica. Em outros NEPs, Brasil afora, nós temos irmãos e confrades que são de outras religiões, estudando o Evangelho pelo método do NEP, e dando sua opinião sobre os aspectos espíritas do Evangelho, e dando seu quinhão de colaboração sobre como que a sua denominação religiosa vê aquele aspecto. E é muito interessante. A gente tem a interpretação do Evangelho como um processo. A gente sabe que por mais que a gente tente esgotar um tema, um versículo, ou até mesmo uma palavra de um versículo, a gente nunca vai conseguir esgotar a preciosidade, a riqueza que a mensagem do Evangelho tem. Então a gente está sempre em processo de aprimoramento. E às vezes, quando dá tempo, até num processo de revisitação, para que nós possamos reler, reentender aquilo que a gente outrora já havia entendido. A gente usa muito o contexto histórico-cultural, tudo parte do contexto histórico-cultural. É necessário você saber em que momento que Jesus disse aquilo, como eu fiz com vocês agora há pouco, sobre a história da mulher adúltera e de como que era para conhecer a verdade que liberta. A gente tem que contextualizar para entender o momento onde aquela narrativa aconteceu. A gente tem que fundamentar o texto, fundamentar tanto doutrinariamente quanto cientificamente, teologicamente. A gente, com isso, aliás, a gente quer tirar o espírito da letra de uma forma ideal, contextualizando, fundamentando, dialogando com outras religiões, respeitando e tendo humildade frente às escrituras, sabendo que é um processo, e usando a doutrina dos espíritos, a gente intenta querer tirar, aliás, o espírito da letra. Por que tirar o espírito da letra é tão importante? Porque só assim a gente consegue uma transformação pessoal. Só retirando o espírito da letra, através desse processo de estudo, é que você consegue gerar em si conhecimentos que vão te impactar tão profundamente que você vai conseguir transformar o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir, para que você se torne uma pessoa cada vez melhor, pratique a lei de Deus cada vez mais e melhor. E o principal, essa construção é coletiva. O grupo inteiro participa no estudo do NEP. Não é mais uma palestra, não é mais uma coisa vetorial que alguém chega com saber e você só ouve. É uma construção coletiva, é um diálogo fraterno, é uma mediação dialógica. Se a gente fosse escolher um fundamento para justificar o método de estudo do NEP, a gente usaria, o livro Opinião Espírita, lá no capítulo 2, quando Emmanuel nos fala: Jesus é a porta e Kardec é a chave. E se vocês me dão mais uma licença, a primeira licença foi de chamar de fenômeno, mas se vocês me dão mais uma licença, eu complemento. E o NEP é a maçaneta. Se Jesus é a porta e Kardec é a chave, o NEP é a maçaneta dessa porta. Se a gente tivesse um estatuto para poder justificar o método de estudo do NEP, a gente usaria Alcione, lá no livro Renúncia,
na parte segunda, no capítulo 3, quando ela fala para a gente que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, precisa ser meditada, precisa ser sentida e precisa ser vivida. E isso nos leva a um regulamento que a gente propõe, é uma proposta, lembra que a gente tenta ter o máximo de humildade frente às Escrituras, então a gente vê a interpretação como um processo. Então a gente tem uma proposta de regulamento. Seguindo a orientação de Alcione, para a mensagem ser conhecida, a gente usa a mão do fundamento de contexto histórico e cultural, da fundamentação textual e do diálogo interreligioso. Como é que a gente explica isso para vocês? Para a mensagem do Cristo ser conhecida, conforme a Alcione nos orienta, a gente lança a mão de dicionário bíblico, de manual de usos e costumes, de manuais bíblicos mesmo, e também de atlas geográficos, enciclopédias, e até mesmo, se for preciso, do Léxico, do dicionário grego-português. Não sei se você percebeu, com isso a gente consegue ter uma fundamentação minimamente teológica, usando inclusive de outras denominações religiosas, nos ajudando para entender o Evangelho de maneira menos arcaica e mais científica. E vale lembrar que nós temos também a dádiva, a graça de nós termos no movimento espírita uma tradução do Novo Testamento feita para nós, onde o Haroldo diz para a gente lá que a gente tentou, que o grupo deles, de tradutores, tentaram retirar as dezenas de camadas que sobrepuseram ao texto grego do Novo Testamento ao longo de 20 séculos de interpretação, para contemplá-lo mais de perto possível. Ou seja, a tradução do Novo Testamento do Haroldo tenta nos reportar ao texto mais integral, menos alterado possível. Até isso a gente tem que nos ajudar a estudar o Evangelho. Voltando lá ao regulamento. Para que a gente possa ter a mensagem do Cristo meditada, é a parte que a gente vai entrar com a fundamentação doutrinária espírita e o processo interpretativo. Como é que a gente faz isso, João? Então, a gente já tem 11 obras fundamentais codificadas por Kardec, 5 obras básicas e 6 obras complementares, mais obra apóstola. Então temos aí 13 obras que já nos ajudam a fundamentar o pensamento evangélico. É só a gente lançar a mão delas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Nos nossos estudos, a gente tem como correlacionar, já existem sites que correlacionam, o próprio NEP tem uma ferramenta de pesquisa chamada NEP Search, que ela faz a correlação com a doutrina espírita de cada versículo que você quiser pesquisar na Bíblia toda, não só no Novo Testamento. E tem outra coisa também, a gente tem a sorte de ter exegetas muito bons. O que é um exegeta, João? Aquela pessoa que vem nos explicar cada versículo, cada ideia contida em cada passagem bíblica. Nós temos Neio Lúcio, nós temos a própria Joana de Ângeles, temos Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, e é lógico, a gente não pode esquecer do nosso queridíssimo Emmanuel. Isso, inclusive, na teologia, pode ser chamado, com um pouquinho de boa vontade, se também me derem licença, de exegetas sensus pleniors. O que quer dizer isso? São os exegetas considerados mais inspirados por Deus. Porque se eles já estão no plano espiritual e conseguem enxergar com mais clareza os preceitos evangélicos, nós temos isso também a nosso favor. São exegetas, são as pessoas que explicam as passagens evangélicas com uma visão mais clara delas. E com tudo isso a gente consegue sim meditar mais e melhor sobre o Evangelho. Então, fundamentando, conhecendo melhor, usando a fundamentação doutrinária religiosa e ouvindo as explicações dos nossos exegetas, dos nossos irmãos e benfeitores espirituais, a gente consegue sentir mais e melhor a mensagem do Cristo. Sentir é retirar o espírito da letra e realizar essa construção coletiva que a gente tanto falou para vocês aqui. E como é que se faz isso, João? Então, para a mensagem do Cristo ser sentida, a gente tem que fazer um estudo em grupo e de maneira ativa, onde cada um procure. Lembra? Só o esforço individual no Evangelho, só o serviço de autoevangelização. Cada um tem que procurar o seu método, ou exercer a nossa orientação de método, a orientação do NEP de método, para estudar o Evangelho e trazer o seu quinhão de conhecimento. Porque nessa partilha que a gente faz desse estudo de grupo, a gente considera que tem que haver uma construção coletiva de saberes. Uma construção coletiva de saberes onde todo saber é precioso. Tudo que você trouxer para agregar vai ser acolhido com muito carinho. Tanto quanto toda dúvida que você tiver, a gente vai considerar importante. Toda dúvida vai ser levada em consideração, vai ser levada à baila e vai ser discutida. Ou seja,
tentando praticar aquilo que Pedro fala para a gente na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. O método do NEP prevê o seguinte: venha do jeito que você tiver, venha com a sua bagagem, tanto de conhecimento quanto de dúvida. Partilhe com a gente. Vamos construir isso juntos. Vamos aprender juntos mais e melhor sobre o Evangelho. Vamos ser espectadores da reforma íntima do nosso irmão. Que coisa linda que é essa proposta. E voltando lá ao regulamento, para a gente terminar, a mensagem do Cristo tem que ser vivida, que é o quesito transformação pessoal. E como que a gente faz essa transformação pessoal, João? Olha só que legal. Essa transformação pessoal desse método de estudo já pode ser sentida, inclusive, com você ainda reencarnado. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a medicina ela tem um estudo específico da espiritualidade. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela tem um grupo de trabalho específico sobre medicina e espiritualidade. E uma das perguntas que ela faz é como que a espiritualidade pode influenciar a saúde das pessoas. Hoje nós temos na UFMG e na UFJF, na Federal de Belo Horizonte e na Universidade de Juiz de Fora, grupos médicos de pesquisa séria que têm descoberto, junto com outros grupos mundo afora, que uma prática espiritual, o estudo religioso, a prática e a convivência em grupo da sua espiritualidade diminui o seu nível de ansiedade, diminui o seu nível de depressão, diminui a intenção suicida, diminui a drogadição, diminui o absenteísmo, que são as faltas ao trabalho e aos seus compromissos, por qualquer motivo que seja. Ou seja, estudar a espiritualidade e vivenciar esse aprendizado da espiritualidade aumenta a sua qualidade de vida. E aí, aumentando a nossa qualidade de vida já encarnados, já reencarnados, quando a gente desencarnar, como é que vai ser? E eu trago para vocês a opinião e o conselho de Cornélio Pires no livro Coisas deste Mundo, já em espírito, e trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no capítulo chamado Interpretação. Lá Cornélio fala para a gente o seguinte: li os evangelhos e mesmo não lhes alcançando o espírito, fiquei encantado com os ensinamentos de Jesus. Isso ele falando que em vida. Depois ele desencarna e diz para a gente o seguinte: tais benefícios recebemos desse livro, dos evangelhos, que mesmo não crendo, ao irmos para o espaço, ou seja, ao desencarnarmos, para lá, para a erraticidade, para a vida espiritual, levamos a letra e mais fácil nos será alcançarmos o seu espírito, a sua luz. Creio que no espaço seremos esclarecidos com grande facilidade se já levarmos na bagagem os conhecimentos evangélicos. Fica aí, então, o conselho de Cornélio Pires dizendo que seja qual for o seu nível de estudo do Evangelho, estude. Qualquer mínimo conhecimento que você levar na sua bagagem, no seu espírito imortal, para depois do seu desenlace, vai te ajudar e vai facilitar o seu entendimento da mensagem do Cristo, da lei de Deus. Senão, gente, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado, a semente semeada ao pé do caminho. A explicação da parábola do semeador, segundo Mateus 13, 19. E aí, gente, eu pergunto para você, o que você aprendeu com Jesus hoje? Será que as nossas provocações conseguiram trazer alguma mudança de proceder, alguma mudança de visão sobre a vida? Eu espero que sim. Para mim foi muito importante estar aqui com vocês nessa ocasião, estudando as palavras do Cristo, refletindo sobre a mensagem evangélica, a doutrina dos Espíritos. E aí eu convido vocês, vamos estudar o Evangelho, gente? E se vocês tiverem interesse, por favor, entre em contato com a casa espírita de vocês, que elas vão entrar em contato conosco e nós vamos orientar. Estude o Evangelho, faça uma visita a um dos NEPs perto de vocês e veja o método. Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência, pelo carinho, pela oportunidade, por essa caridade de trabalho que a gente recebeu de vocês. Grande abraço e até breve. Graças te damos, ó Pai, por mais essa noite de estudo.
Muito obrigada por tudo que fez em nós e através de nós, por todo o conteúdo que hoje recebemos e que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Olhai cada filho teu em cada necessidade, os desabrigados, os desamparados, os desempregados, os mais marginalizados, os suicidas, os doentes, enfim, os que conhecemos, os que não conhecemos, mas que tu, ó Pai, sabes bem o nome de cada um e a necessidade de cada um. E assim, gratos por mais esta noite, damos por encerrado nosso encontro e dizemos juntos: graças a Deus.